Alguns têm acompanhado as últimas mensagens que eu tenho ministrado e intitulei aos domingos pela manhã e também à tarde o título das mensagens como Restaurando a Vida Espiritual com Compromisso, Fidelidade e Gratidão. Restauração. Entendo eu e tenho percebido e tenho visto não só na vida da igreja, mas também na minha vida, uma necessidade de restauração na vida espiritual. Tem alguém que concorda comigo aqui? Bem, parece que estamos meio apáticos, parece que estamos meio que acomodados, meio que assustados. Pelo menos é essa a percepção que me chega, e principalmente dos homens da igreja, uma vez que eu tenho mais contato com os homens. É só trazer uma explicação por que eu tenho pregado em cima disso. E como nós conseguimos vencer a chuva, as dificuldades, né? Eu sei que muitos chegaram atrasados, né? Alguns não vieram, outros desistiram, outros não conseguiram, eu sei disso. Mas graças a Deus que nós conseguimos aqui chegar, estamos no número suficiente no qual a palavra de Deus nos diz que podemos então assim fazer, cultuar ao nome do Senhor, e onde houver 2, 3 ou mais, a Bíblia vai dizer que Ele ali estará. Então Ele está aqui. Então comece a agradecer ao Senhor pelo privilégio de ter chegado à casa do Senhor nesta noite. E a tua vida está aqui, neste lugar, à disposição dEle, para que Ele fale contigo e comigo, ou seja, com a sua igreja. Então, que ninguém fique calado agora, mas você abra a tua boca e diga que eu receba mais desse Deus aqui nesta noite. Diga isso, glorifique ao Senhor. Vamos viver esse sentimento, esse tipo, esse estilo, essa forma pentecostal, porque assim nós somos reconhecidos no meio cristão, evangélico. Mas para isso precisamos, tem um louvor que diz assim, né? Que eu diminua, eu não vou cantar, não tenho jeito, mas que eu diminua para que Ele apareça. Será que a gente pode dizer isso aqui, mesmo sem cantar, sem entoar? Fabinho não está mais aqui, mas será que você pode dizer que eu diminua, que eu desapareça, né? Assim que a música fala, e que Ele cresça neste lugar aqui, na minha vida, na minha casa, ao retornar ao meu lar, diante da minha família, amanhã no meu trabalho, nos meus compromissos, em tudo que eu tenho que fazer, que Ele cresça. Se viemos à casa do Senhor, se viemos adorar o Teu santo nome, precisamos aqui começar a dizer isso, a exercitar isso, para que saiamos daqui, sim, cheio dessa vontade. Então diga: encha, meu Pai, aqui nesta noite, encha-me do Teu Santo Espírito. E isso é o que eu tenho falado nesses cultos. E quero continuar hoje na mesma perspectiva dessas últimas semanas. Eu tenho falado nas últimas mensagens, eu não sei quantos ouviram, sobre a necessidade de termos na nossa postura, dos nossos atos, verdadeiramente evidências da mortificação dos nossos pecados. Todo mundo entendeu? Que as pessoas possam olhar para nós e possam ver: o André mudou, o André está mudando, o André está se tornando um homem melhor. Você, alguma coisa está acontecendo. Mas ele já é crente há 10 anos, mas alguma coisa agora está acontecendo. Eu acho que ele está sendo liberto daquele pecado, daquele erro, daquela fraqueza, daquela vergonha. Está todo mundo comigo? Quando eu saio de casa, eu falo assim: Pai, que nessa noite eu receba mais uma porção, mais uma parte, mais uma condição de ser um pouquinho melhor, no qual eu fui até aqui. E eu tenho certeza que isso tem agradado ao Senhor, e por isso eu tenho crescido na presença dEle, e por isso eu sei que vou conseguir alcançar muito mais. Eu não estou falando de alcançar projetos, sonhos e coisas, não.
mas alcançar o que Ele tem para mim aqui nesta terra, o que Ele tem para você aqui neste lugar, aqui nesta igreja, no teu ministério, nos dons, nos talentos que Ele já te concedeu. Tenho certeza disso. E como eu falei no início, eu tenho falado sobre ânimo, sobre reanimar, sobre ser fortalecido, e sim, havendo evidência da morte dos nossos pecados. Aí sim, igreja, nós sairemos daqui reanimados sim nesta noite, na próxima meia hora que temos para ministrar a Tua Santa Palavra, ó Pai. Então começa a falar e dizer que eu saia daqui animado, que eu não saia mais apático como eu cheguei, que eu não saia mais com temor, com tremor, com medo, não, que eu não saia mais humilhado pelo pecado, que eu não saia mais envergonhado daquilo que fiz, mas que eu saia novo e saia cheio, porque eu creio que o Senhor está aqui, Ele está aqui presente. Então começa a acreditar que Ele já está fazendo, que Ele está mexendo no seu casamento. O pastor está difícil, mas Ele já está mexendo. Mas eu não consigo, mas Ele consegue, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou tinhoso, eu sou ogro, cada homem tem um jeito, né? Eu só tenho a aparência de ser bonzinho, de bonzinho não tem nada. Quando encasqueta o negócio também, eu vou até o final. E todo mundo é assim, essa é a verdade. Homem, mulher, hoje em dia todo mundo é assim, está todo mundo certo. Só que aqui nós estamos todos errados. Nós aqui nos minimizamos, nós nos diminuímos para que Ele cresça. Só assim Ele vai falar, só assim Ele vai mudar o nosso pensamento, só assim Ele vai mudar o nosso coração, só assim Ele vai mudar a nossa vida, só assim Ele vai mudar tudo em nossa vida. E Ele quer fazer isso hoje, Ele quer fazer isso agora. Então começa a pedir a Ele: Deus, então me faça sair daqui deste jeito que Ele está dizendo, fortalecido a enfrentar qualquer demônio, qualquer entidade, qualquer pecado, qualquer fraqueza, e nós venceremos em nome de Jesus. Sairemos daqui mais uma vez renovado por Deus e nos lembrando de algo que a igreja esqueceu de pregar. Sairemos daqui renovados, até o dia que Ele vier para buscar a tua igreja. Eu não posso deixar de, numa mensagem qualquer, até o final do meu último dia, pregar toda a mensagem. Eu preciso ser lembrado por Deus, que eu preciso pregar que Ele voltará. Essa é a missão da igreja. Eu preciso pregar e falar que muito maior do que esse plano terreno que temos aqui, há um lugar celestial a me aguardar, a nos aguardar. Não falamos mais disso, mas essa é a verdade, e essa tem sido a minha oração, em nome de Jesus. Semana passada, nessas duas mensagens, preguei em Apocalipse capítulo 1, para quem não veio, não tem como pregar novamente, não há tempo. Mas é importante eu relatar aqui que eu li sobre as cartas às 7 igrejas. Falei de João. João que viveu uma tribulação, para quem não conhece. Vamos lá. Que tribulação. Quem aqui hoje pode levantar a sua mão e dizer: eu não tenho tribulação nenhuma? Há alguém aqui? Eu acho que não. Eu só conheço um. Ele não está aqui. Fabinho, que igual aquele, parece, você olha para ele e fala: esse aqui não está vivendo tribulação nenhuma, está sempre sorrindo, está sempre muito bem, está sempre à disposição de ajudar, só ele mesmo. Mas tem lá minhas dúvidas, acho que ele também tem tribulação. Ou se ele não tem, ele é uma tribulação, pelo menos na vida da esposa dele. Mas a verdade é que todos nós vivemos tribulações, lutas, medos, angústias, decepções, lutos, cada um a sua luta. Esses dias eu recebi um irmão que dizia assim: pastor, eu estou vivendo uma perseguição da família da minha esposa. Eu falei: meu Deus, hein, brabo, hein? A família da esposa dele perseguindo, olha só que luta. E se esse rapaz, eu quero usar isso como ilustração, sem citar nomes, tá? Apenas colocar
o conselho e o ato dele. Ele estava sendo perseguido. A família, por ele ser crente, e a família dela não queria incentivar ela. Deixa esse cara, que esse Bíblia é maluco, só quer saber de igreja. Foi mais ou menos por aí, tá, gente? Acreditem vocês, essa esposa não largou ele depois de oração, depois de jejum, depois de joelho no chão, depois de quebrantamento, depois de aceitar ser humilhado. Ela disse assim: eu quero conhecer esse Cristo, eu quero aceitar esse Jesus que você conheceu. E a família não teve mais força nas palavras para convencê-la, e aquela tribulação acabou. Mas aquilo me ensinou, porque se ele tentasse resolver as situações da forma que ele tinha planejado, ou até mesmo nas coisas que eu pensava, nos meus conselhos, ele não conseguiria. Mas ele disse assim: não tem tribulação, não tem luta, não tem medo, não tem ódio, não tem raiva, não tem nada. O cara é uma paz no coração. O cara é cheio de Deus. O Espírito Santo o tornou capaz de vencer aquilo. E hoje são um casal lindo, a serviço do Senhor, trabalhando para o ministério de casais de uma outra igreja. Um vencedor. Mas ele teve que ser fiel a esse Deus. E quando a gente olha para a vida de João, ele foi enviado para Pátimos, ele foi preso, ele foi banido. Por quê, igreja? Por pregar o evangelho, por ser pastor de uma igreja, por testemunhar o amor de Jesus com a sua boca e com a sua vida. Ele não desistiu, ele não parou, ele não desanimou. Ou seja, não pare, faça como João, olhe para a palavra do Senhor e fale: eu quero isso para a minha vida, eu vou continuar abençoando a minha casa, eu vou continuar sendo homem de Deus no meu trabalho, eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Ou seja, como fez João viver em fidelidade. Ele foi preso e depois viveu junto com a igreja os anos mais sombrios de perseguição à igreja. Hoje nós nos sentimos e dizemos que somos e estamos sendo perseguidos. Alguns dizem que pela Rede Globo, outros dizem por outras denominações, outros dizem pelo povo não convertido, outros falam que cada um tem a sua maneira de falar, achar que há uma perseguição. A perseguição que nós temos hoje, ela é mínima em relação, se olharmos a história bíblica cristã, igreja. Naquele tempo, os crentes eram jogados no Coliseu e eram comidos, eram comida de leões famintos. Hoje não. Hoje está chovendo, eu não vou para a igreja. Está perigoso, eu não vou para a igreja. Tem um outro compromisso, então eu não vou à reunião. Assim somos nós. Só que esse povo sim vivia uma perseguição, nós não. A nossa perseguição, ela vem de nós mesmos. A nossa preguiça, a nossa acomodação, as nossas prioridades, as questões pessoais, a agenda que cada um tem. E passamos a viver uma vida com Deus, semanal, dominical, ou até mesmo apenas de sentar no banco da igreja e ouvir uma palavra semanal. Mas não fazemos parte de uma escala, não ajudamos alguém, não doamos mais o nosso tempo ao ministério da igreja. Não, essa é a igreja. Eu não quero levantar a mão aqui, mas eu tenho certeza que mais da metade do que estão aqui não fazem parte de um setor da igreja, e essa é a verdade. Essa é a igreja de hoje. E não só aqui, mas em todo lugar. Mas será que essa é a vontade do Senhor? Será que dessa forma estaremos aqui cumprindo com a vontade do Pai sobre as nossas vidas? Será que o Senhor nos tirou daquela condição que estávamos apenas para ter uma vida melhor e colocar a nossa roupa e a nossa Bíblia debaixo do braço e vir para a casa do Senhor? Não. O Senhor quer usar a sua vergonha do passado
para abençoar outros aqui neste lugar. O Senhor quer usar o seu testemunho de vida, sim, aquele vergonhoso. É tão lindo, quando uma pessoa, ela vence a sua vergonha. Eu acho isso lindo, tá, gente? Pelo menos eu. E ela sobe a esse altar aqui, ela pega a sua vergonha, a sua nudez do passado, e coloca aqui a igreja, o seu pecado, o seu erro. Olha, eu fiz isso. Se tiver alguém fazendo isso, olha, eu fiz isso, e hoje eu sou uma mulher abençoada, sou um homem abençoado. Olha que coisa linda. Aí se levantam 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, e lá no íntimo, lá no pessoal, procuram aquela pessoa e começa um novo trabalho de Deus na vida daquela pessoa. Mas como é que isso vai acontecer se nós não nos levantarmos e tornarmos assim? Aí sim, um soldado desse exército de Jesus Cristo. Se eu falei isso aqui, você pode estar certo que o Senhor tem alguém aqui a mudar isso hoje aqui neste lugar. Eu não sei quem é, mas que toda a igreja possa dizer que assim seja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Falei da época de Nero. Foram 4 cultos, eu consegui adiantar essa parte. Desde os seus 17 anos, quando ele se tornou imperador de Roma e colocou fogo sobre a cidade de Roma, isso marcou na minha memória, porque como é que pode um homem colocar fogo na maior cidade, na potência, dizendo que reconstruiria tudo novamente, faria uma cidade esplendorosa, muito mais bonita, só que ele não podia ser o culpado pelo fogo, então ele falou: eu vou culpar aqueles crentes, aqueles judeus. E assim, como imperador, ele fez. 7 noites de incêndio. Dos 14 bairros, 10 foram queimados, sobrou apenas 4. E ele vai lá e coloca a culpa em João. Só para lembrar, igreja, João era o último apóstolo de Jesus Cristo vivente. Todos os outros já haviam morrido, tinham sido assassinados pelo mártir. Espera aí, só tinha ele? Então qualquer outro que faria, pegaria a sua malinha e fugiria, acabaria com aquele negócio, porque ele estava sozinho. Mas não, ele não parou. E por ele não ter parado, e mesmo tendo ido para aquela ilha, continuado pregado o Evangelho, aqui estamos hoje para seguir e conhecer esse Jesus. E talvez Deus queira nesta noite dizer a 1, a 2, a 3, a vocês, aqui a mim, que há pessoas na nossa casa, na nossa parentela, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, há pessoas que precisam conhecer esse Jesus através das nossas vidas. Então abramos as nossas bocas, usemos os nossos testemunhos, usemos a nossa vida. Há um dom, há um talento para cada um aqui neste lugar. Eu lembro de um caso, de uma irmã que aceitou a Cristo aqui num culto das 17 horas. Ela veio até mim, e eu não sabia como fazer, porque o pecado, o erro dela, eu não sabia o que falar para ela. Aí eu chego para o bispo e digo assim: bispo, eu não sei o que dizer para ela, não sei o que falar, não sei nem se consigo. Ela veio da prostituição e eu não sei, eu até oro, até expulso o demônio, mas eu não sei como ela vai fazer para mudar o seu comportamento, as suas escolhas, a tua forma de vestir, o perfume. Como é que faz isso? Filho, nem eu sei. Aí quando ele falou que não sabia, eu me tranquilizei. Mas há algumas irmãs que podem te ajudar. Olha que interessante. E ele me indicou uma pessoa. E graças ao apoio, aquela pessoa colou do lado dela, caminhou com ela, tratou ela desde as suas vestimentas, até o seu modo de agir, até que ela estivesse empregada numa empresa e trabalhando e recebendo um saldo mensal digno de honra. E hoje ela é missionária, olha que coisa linda. Prega pelas igrejas, não mora mais aqui, lá na Barra da Tijuca, está congregando lá, mas eu louvo a Deus de saber que alguém aqui neste lugar se levantou e usou a sua vida, o seu exemplo, para edificar a vida dessa mulher, e hoje é uma mulher de Deus.
O que é que estamos fazendo? Como? Cadê a nossa vontade? Cadê a nossa razão de cumprir o Evangelho aqui neste lugar? Cadê a nossa força? E eu não conseguirei pregar outra coisa enquanto não conseguir me mover e ver uma igreja contaminada por esse desejo de adentrar as ruas, as vielas, as casas e pregar esse Jesus em tudo que é lugar. Porque aqui é fácil, aqui é confortável, aqui é agradável, aqui é limpinho, aqui tem ar-condicionado. Mas eu quero ver uma manhã de sábado, essa igreja saindo por aqui, não só entregando panfletos, mas orando nas praças, clamando ao Pai, como de vez em quando fazemos, mas muito pouco como igreja. Acredito que tenha muito mais a fazer aqui neste lugar. Eu tenho certeza que o Senhor está falando ao coração de alguns aqui, e logo isso vai reverberar, sim, na vida dos ministérios desta igreja, em nome de Jesus. Então, 7 noites de incêndio. Incêndio acabou, cidade amplamente devastada. Começa então uma brutal e sangrenta perseguição novamente contra a igreja. Já falei isso, mas é importante para quem não ouviu. Faltou madeira naquele tempo para pregar todos os crentes, todo homem ser crucificado, aquele que declarava Jesus, assim era. Aí o imperador chega e fala assim: então faz o seguinte, vamos matar de outra forma, vamos pregar eles em madeiras bem altas, vamos carbonizá-los, vamos botar fogo neles, para incendiar a cidade e possamos assim ver. Enquanto os crentes queimavam, eles passeavam, os romanos, pelas ruas de Roma. Sim, ali sim tinha uma dificuldade de seguir a esse Deus, mas nós não. Isso foi uma verdadeira chacina. Assim foi. Aí falei desde do governador de Roma, Domiciano, segundo Nero, que também trouxe para si o título, requereu o título de Senhor e Deus. Ele falou assim: agora em Roma não há Deus, mas não existe esse Deus. Não me falem de Jesus. Não me profiram a Bíblia, porque o Deus aqui sou eu. Olha só, esse foi o homem. Aí ele pega João, o apóstolo, aquele que testemunhava Jesus, aquele que falava da palavra do Senhor, aquele que era pastor de igreja, e deporta ele. Pastor da igreja de Éfeso, foi mandado para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos. Como eu já disse, ele era o último. Só que ele falou: apesar de ser o último, eu não desistirei de pregar o Evangelho. Será que nós, na nossa dificuldade, temos pregado o Evangelho na nossa casa? Será que nós, lá no nosso trabalho, apesar das lutas, temos pregado o nosso Evangelho? Será que quando adentramos a um ônibus, a uma van, a algum lugar que vamos, pregamos o nosso Evangelho de Jesus? Será que abrimos a boca? Um dia desses eu entrei no Uber, peguei meu celular e comecei a falar no meu celular. Aí o motorista começou a pregar para mim. Falei: Jesus amado, o negócio está ruim para o meu lado, porque eu não preguei para ele, ele pregou para mim. Crente, homem de Deus, da igreja da vida que eu falei, pastor, o cara começou a pregar. Meu irmão, que prazer estar contigo aqui falando sobre Jesus. Aí eu larguei meu celular, mas desconectado das coisas. Deus me deu uma oportunidade ali de falar de Jesus. Aí oramos juntos, ele me trouxe até aqui, disse: vou participar de um culto. Entrou, conheceu a igreja, foi uma bênção, mas precisou Deus usar esse homem para falar comigo, me alertar, me despertar. Mas é muito compromisso, é muita coisa, é muitos afazeres. Sim, mas não podemos mais continuar nessa vidinha perdendo a visão, perdendo a razão, perdendo os motivos reais, as prioridades. Ou somos ou não discípulos de Jesus. Aí este imperador deporta o apóstolo João. Sim, ok. E aí, ele lá nessa ilha começa a perceber as dificuldades e entende que todas as portas na terra estão fechadas, todas elas. Mas aí quem acompanhou esses cultos entendeu, fizemos algumas leituras que nos fez entender, sim, que Deus olha para ele
e abre essa porta no céu. Alguns vão dizer que ele estava em êxtase espiritual, outros vão dizer que ele foi pego por Deus, e Deus lhe mostrou as coisas que iriam acontecer. Deus abriu esta porta e disse: sobe para aqui, que eu te mostrarei as coisas que acontecerão. Eu não sei como você entende a Bíblia, mas eu, quando leio a Bíblia, entendo como Deus falando diretamente comigo através do seu Santo Espírito. Então ele fez isso só com João? Não, ele pode, vai fazer aqui conosco também. Amém, igreja? Amém. Eu creio nisso. E quando João vê, a Bíblia vai dizer assim: ele ouviu uma voz com som de quê, igreja? Som de trombeta. Olha que voz. E ele para e olha para trás, algumas versões vão dizer para o lado, e procura e nada vê. E a voz fala com ele novamente, ou seja, Deus falando com João. E por que não olhar aqui para esta mensagem, para esta igreja, e entender que o Senhor está aqui falando conosco também? Talvez não que eu vim hoje ouvir. Eu vim aqui hoje ouvir uma palavra sobre conquista. Afinal é culto da conquista, é culto da vitória. Eu não quero nem mencionar isso, igreja. Sabe por quê? Para mim todo culto é culto de conquista, todo culto é culto de vitória, todo culto é culto de fé, todo culto é culto de milagre, todo culto é culto de adoração ao Senhor nosso Deus. E basta isso. Viemos aqui para adorá-lo. Viemos aqui para engrandecer o teu santo nome. Os meus problemas ficam em segundo plano, as minhas necessidades ficam para depois, porque a Bíblia vai dizer que o resto Ele nos acrescentará. Mas parece que esquecemos isso. Só que essa voz, ela vem e diz assim: escreve tudo que eu estou falando, João. Pega o que eu estou falando e grava em alguma coisa e manda às 7 igrejas. Aí eu vou olhar para cá de novo e vou dizer assim: olha, André, grava o que eu estou falando, grava, Bira, o que eu estou falando, grava, Fabiano, o que eu estou falando, grava, Cláudio, o que eu estou falando, e manda outras igrejas, manda outras pessoas, mas manda. Ele cumpriu, ele fez. E por isso a palavra chegou até aqui, e continuará chegando eternamente, até o dia que Ele voltar para buscar a tua igreja. Um ato, uma coragem, uma condição totalmente adversa. Mas não tinha leão, não tinha coliseu, não tinha imperador, não tinha nada. Ele fazia e cumpria a vontade do Senhor, mas nós não. Temos sempre um motivo para dizer que não dá, temos sempre um motivo para dizer que eu não quero. Mas que nessa noite o Senhor venha e domine o teu pensamento, o teu coração, e comece a mudar e moldar de acordo com a sua vontade. Aí ele pega o que Deus fala e começa a escrever em tábuas. Alguns vão dizer que em outros materiais, que gravava, ok, e mandou para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E diz a palavra de Deus que quando João vê o Cristo da glória, quando ele ouve, o que faz é o seguinte: ele cai como morto aos pés de Cristo. Ele não só cai, mas ele cai como morto, ou seja, ele cai sem defesas, ele cai sem forças, ele cai sem reação, igreja. Quando o Senhor falar, não reaja. Quando o Senhor direcionar, aceite isso. Não crie uma força, uma resistência contra isso. Não permita que os seus gestos, que as suas palavras, que as suas desculpas te afastem da vontade do Pai. E Ele quer mudar pessoas aqui nesta noite. Ele quer mudar situações. Ele quer mudar condutas. Ele quer mudar a forma no qual você tem tentado vencer as suas lutas, mas sozinho você não tem conseguido e nem vai. Mas o Senhor te trouxe aqui a ministérios, a diaconias, a líderes,
A Bíblia diz: se há um problema, se há uma dúvida, se há alguma questão, procure os anciãos da igreja, ou seja, procure os mais maduros, aqueles que já venceram essas lutas que você vive, e ouça-os, pegue conselhos, deixe que o Senhor, através desse ato, sonde o teu coração e a tua mente, faça ali uma real mudança. Só assim conseguiremos ver nesta noite o Cristo Jesus da glória. Eu não sei você, igreja, mas quando eu iniciei esta mensagem falando exatamente sobre isso, sobre reanimar, sobre fortalecer, é porque eu entendo, igreja, que precisamos disso hoje. Se você crê também, diga amém. Amém. E por quê? Porque precisamos. E por quê e para quê? Para que Jesus nos trouxe até aqui? Para que essa reunião aqui? Você poderia estar na sua casa, sentado no conforto da sua poltrona, da sua TV, comendo o seu lanchinho preparado, lá com a sua janela aberta hoje, depois da chuva está fresquinho. Pois é, mas o Senhor te colocou aqui sentado nessa cadeira aqui hoje. Sabe por quê? Porque Ele quer sondar o teu coração aqui nesta noite. Porque Ele quer sondar, sim, mas Ele quer também exortar a sua igreja. Quando eu orava à tarde, eu entendia que o Senhor queria corrigir a sua igreja, corrigir a mim, corrigir a você. Para alguns aqui, talvez Ele queira disciplinar, para outros Ele queira consolar, para outros Ele queira entregar promessas à sua igreja. Cada um Ele tem uma história individual aqui. Assim eu creio. Ele pega a palavra e muda de acordo com a necessidade de cada um. Não é o entendimento e capacidade de cada um, não. É o que Ele fala. Precisamos ser aquela igreja como éramos há décadas atrás. A igreja dizia assim: não era o pastor não, era Deus, era o Espírito Santo. Alguma coisa aconteceu ali, eu senti algo de... A gente hoje não sente mais nada. Senta na cadeirinha, ouve uma palavra. Ah, foi bom, né? Foi. Não foi bom não, igreja, foi maravilhoso, o Espírito Santo me visitou. E aí nós glorificamos ao Senhor, nós dizemos aleluia, nós dizemos louvado seja o Senhor. Ah, eu estava cansado, mas diga mesmo cansado, louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes, cada um tem um jeito de pregar, cada um tem um jeito de falar, cada um tem um jeito de gostar da reação da igreja. Eu respeito todas elas, mas eu gosto quando eu fecho os meus olhos e o Espírito Santo vem e usa a minha boca e fala, e a igreja vem e fala também, e isso toma conta do lugar. Aí eu sinto que o Espírito Santo tomou de ponta a ponta a igreja. Cada um de um jeito, tem gente que não fala, tem gente que fala, tem gente que já fala demais, mas cada um tem o seu jeito, mas nós não podemos nos reprimir diante disso. Temos sim que ter limites, sim, centrados, sim, mas deixar o Espírito Santo desenvolver a sua vontade. Então se Ele falar, fale em línguas, se Ele mandar entregar, entregue, se Ele mandar orar, ore ao Senhor, se Ele mandar ficar sentado, fica também, mas se Ele mandar se levantar, se levante, e faça o que Ele mandar. Certo de que Ele não se engana com nenhum tipo de performance humana, não. Ele não se deixa se ludibriar pelo verniz das nossas emoções, não. A verdade é que precisamos lembrar que Deus, Ele conhece de verdade cada um no íntimo. O que a tua esposa não conhece, Deus conhece. O que seu marido não sabe, Deus sabe. O que os seus pais não têm ciência, Deus já tem, porque Ele é Deus, Ele conhece a gente no íntimo, Ele sonda na alma, e quando eu lembro disso, eu lembro da minha vida. Eu não vim aqui falar de mim, eu vim falar de Deus, mas uma certa vez na minha vida, já há décadas na igreja, eu tomei uma decisão de cultuá-lo verdadeiramente, e não ser mais o homem que eu era. Eu creio que essa tenha sido a maior decisão da minha vida, porque foi a minha decisão com Deus. Mas eu já sou diácono, eu já sou líder, eu já tenho 20 anos de ministério, eu já estou na igreja há 30 anos, não interessa. O meu convite a você nesta noite é que você possa cultuá-lo verdadeiramente.
se arrepender por fugir dele. Ele tem tentado te falar, mas você foge. Se arrepender por não servi-lo, como ele tem falado. Assume esse ministério, assume essa área da igreja, assume esse serviço, assume a responsabilidade de evangelizar aquela família. Mas não tenho tempo, não dá, não quero, não, isso é muito chato, isso dá muito trabalho. Oh! O Senhor está nos acordando aqui nessa noite. Se arrependa por não vivê-lo e não cumprir em completude em todas as áreas da sua vida. Sempre tem uma área que nessa aqui não, essa aqui Deus não mexe, essa não precisa. Lá em casa eu deixo meu filho mexer em tudo que é meu, mas no meu tablet eu digo que não. Não, porque aqui tem todas as minhas mensagens, meu filho. Ele esperneia, ele grita, mas esse aqui ele não mexe. Porque esse aqui está tudo meu aqui, meu ministério está aqui. E a mesma coisa nós fazemos com Deus. Nesse aqui não mexe. Ele fala, eu quero mexer aqui. Não, aqui ele não mexe. Eu preciso procurar o ministério de casais. Não, nesse aqui ele não mexe. Eu preciso de um apoio nessa área sexual. Não. Nesse aqui ele não mexe. Eu preciso tratar isso porque isso vai e volta. Eu preciso me libertar, eu preciso de libertação disso aqui. Não, nisso aqui ele não mexe. É assim? Só sou eu que sou assim, não? Pois é. Eu quero lembrar você que a Bíblia vai dizer que aonde nós iremos, Ele lá estará. O que nós fizermos, pode não ter ninguém vendo, mas Ele lá estará. O bispo já falou aqui uma vez que ele foi fazer uma viagem, foi a algum lugar, acordou de manhã, os passarinhos cantando, foi para a área assim de recreação do local, falou assim, ai, que paz, que delícia. De repente apareceu alguém e falou assim, ô pastor Robson. Ele achou que estava sozinho, tinha lá que conhecia alguém que conhecia ele. Não estava fazendo nada de errado, graças a Deus, mas se tivesse, já estavam sabendo. E aonde nós formos, o Senhor estará lá, olhando para ele. Então para de fugir dele. Ah, eu não fujo não, pastor. Fugimos sim. Fugimos dele. E agora sim, eu quero fazer a leitura bíblica, a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Falei de você aqui hoje, hein, Fabinho? Depois se acerta comigo. Te deixei mal aí diante da igreja. Apocalipse capítulo 3, verso 19. É um trecho da carta à igreja em Laodiceia. Vai dizer, eu repreendo, ou seja, eu reprovo, eu mostro o erro, eu corrijo, pronto. E disciplino, ou seja, eu castigo, eu instruo, eu educo, eu ensino. Ao que, igreja? A quantos? A quantos eu amo? Então Deus está mais uma vez aqui a nos dizer que Ele me ama, que Ele te ama. Você pode dizer isso para Ele? Senhor, eu sei que Tu me amas. Será que você pode agora dizer, Pai, eu entendi que o Senhor falou comigo nesta noite, através dos berros do pastor André, porque o Senhor me ama. E o final do verso, para encerrar, vai dizer algo importantíssimo para nós aqui nesta noite. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O problema é que nós entramos na casa do Senhor, sempre ouvimos uma palavra, somos tocados, mas não permitimos assim ser mudados pelo Pai, mas que nesta noite isso aconteça aqui, neste lugar, mais uma vez, em vidas, porque Ele nos ama. E quando você vai pesquisar um pouco mais lá no original, vai entender que arrepender-se significa pensar de maneira diferente. Deus está nos levando a indicar uma mudança de condição, que nós saiamos daqui nesta noite pensando de forma diferente, alguns sobre a sua esposa,
Alguns maridos aqui nesta noite precisam mudar o teu pensamento e as suas atitudes em relação à sua esposa. A mesma coisa eu digo para as esposas. O homem ser o cabeça, evidentemente, porque a palavra diz isso, e a mulher ser aquela que adorna, que traz amor, que acalenta, que acalma. Isso é a Bíblia. Então comece a mudar o teu pensamento, comece a dirigir a sua vida de forma diferente. Volte às atitudes de acordo com a vontade de Deus e ao Evangelho de Cristo. É isso que está dizendo esse verso aqui final. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Para finalizar, a condição daquele povo de Laodiceia era repugnante. E mesmo assim, Deus amou tanto, ou seja, o seu amor por eles não se apagou. E a mesma coisa eu creio, Cristo sobre as nossas vidas. Ele te ama, Ele quer te ajudar, Ele quer te mostrar o caminho, Ele quer te moldar, Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer nessa noite começar um tempo novo, cada um em uma área, mas Ele quer começar nessa noite. Mas primeiro, antes dele fazer o seu milagre, a sua conquista, a sua vitória, eu creio que Ele queira nos conduzir ao arrependimento. Eu não sei se há alguém aqui que queira levantar a sua mão nesta noite, mas eu não posso ir para minha casa sem perguntar. Há alguém que se arrepende de algo na sua vida nessa noite e queira buscar uma nova fase com Cristo? Essas perguntas eu sou sempre o primeiro a levantar minha mão. Eu me arrependo em nome de Jesus, me perdoa, Pai. Eu digo misericórdia da minha vida. Há alguém que está comigo aqui nessa noite? Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor na sua vida. Amém, meu irmãozão. Deus te abençoe. Amém, queridão. Deus te abençoe. Amém, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Infelizmente há alguns que só se levantam quando acordam, mas graças a Deus a maioria entendeu o que Deus falou aqui neste lugar e cumpriu isso. Ser, pois, zeloso. Isso é ser zeloso. Zele pela palavra, zele pelos seus pastores, zele pelos seus diáconos, zele pela vida desta igreja, zele pelos voluntários que estão neste altar, sim, estão aqui ao redor da gente, que cuidaram de nós nesta noite, que intercederam pela sua vida, que limparam este lugar, que prepararam tudo para que aqui estivéssemos adorando ao nome do Senhor. Ore por eles também, seja zeloso com eles. Quando você passar lá fora, há pessoas que estão cuidando dos nossos veículos, que estão lá cuidando da nossa segurança. Agradeça, abençoe, entregue parte desta mensagem para eles. Há muitas coisas que acontecem aqui que nós nem sabemos nem quem fez, mas o Senhor já tocou em vidas para fazer, e talvez Deus esteja tocando em alguns que vão dar continuidade, vão tirar um pouco desse peso, vão querer ser um pouco mais, para ajudar a esses também, porque essa é a vontade do Pai. Não tem sentido eu só receber, eu tenho que dar também, e dar com alegria, igreja. Cada área dessa igreja precisa de ajuda, a limpeza precisa, de vez em quando tem algumas irmãs aqui ajudando a melhorar a limpeza da igreja, o gerador precisa, de vez em quando tem irmãos lá também ajudando, a segurança precisa, tem irmãos lá, a diaconia, os obreiros, há muitas áreas. A igreja é muito grande. Encontre o seu lugar na casa do Senhor. Encontre o seu lugar nesse exército de Cristo. Isso também é um convite gracioso. O arrependimento, sim, mas o serviço também. E Ele nos convida nessa noite. E eu vou esperar que pessoas me retornem, que pessoas me procurem, que pessoas agendem comigo. Pastor, eu preciso, eu quero. Pastor, o Senhor falou, o Senhor mudou a minha vida naquela noite. Assumo nesta noite uma fidelidade maior com o Pai, um compromisso. Sim, isso é gratidão, igreja. Hoje nós não somos mais gratos por nada, apenas falamos uns dos outros,
falamos dos nossos pastores, falamos do diácono, não pode falar. Tudo bem, né, Marquinhos? Tudo bem, né, Bíblia? Estou brincando, mas a verdade é que nós estamos sempre falando uns dos outros, olhando sempre os erros, os pecados. Coloque sempre na balança. Há 2, há 3 erros na vida do seu marido, sim, mas há 5, 6, 7 coisas boas a serem pontuadas. Então que essas sejam maiores, sejam trabalhadas, e isso é bênção. E eu falo isso não só para os cônjuges, mas para os filhos, para os pais, para a igreja, para os seus pastores, para os seus líderes, para os ministérios desta igreja. Tem muito mais a falar, mas o tempo andou. Então, para finalizar, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Uma promessa maior para você nesta noite. O Senhor estará na sua casa nessa noite com você. Quando você deitar na sua cama, você vai sentir o Senhor falando com você, anunciando ao seu coração uma promessa muito maior do que a minha fala aqui deste lugar. Porque eu, como homem, não sou capaz de falar o que ele falou. Quando João começou a escrever as 7 cartas, vai dizer que um som veio de trombeta, e havia um homem, filho do homem, no centro das 7 igrejas, lembrando o candeeiro. Esse homem era Jesus. Ele está aqui, como ele estava lá, ele está aqui. Se a sua casa for uma igreja, porque ele estará lá nessa noite. Apesar dos conflitos, apesar da luta, ele estará lá em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Face to face with the younger me.